Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo guia do SIS, o Consórcio de Informações Sociais. Hoje vamos mostrar os procedimentos necessários para utilizar bancos de dados que estão salvos no formato texto, ou TXT, com o software estatístico SPSS. O SPSS é uma das ferramentas mais utilizadas nas análises estatísticas. Por padrão, ele trabalha com o formato de arquivos SAV, ou seja, traz suporte nativo à leitura e criação de bancos de dados nesse formato. No entanto, é muito comum que instituições de pesquisa e órgãos governamentais utilizem outro formato para as bases de dados que disponibilizam ao público. A vantagem de se armazenar uma base em formato texto está principalmente no tamanho final dos arquivos, que são muito menores do que os bancos no formato padrão do SPSS ou mesmo no formato Excel, .xls ou .xlsx. Assim, as instituições não precisam dispor de tanto espaço para guardar os arquivos em servidores para que possam ser disponibilizados para consulta online ou download. O grande problema para os usuários é que as bases em formato TXT não funcionam da mesma forma que as que utilizam o formato SAV. Esse último formato é próprio para armazenar dados tabulados, enquanto o primeiro não. Isto implica que softwares como o SPSS precisem de comandos adicionais para ler os dados e exibi-los corretamente, uma vez que o próprio arquivo, em grande parte das vezes, guarda apenas as informações mais primárias, os valores, que são os dados em si. Esses dados são organizados segundo estruturas definidas pelos tabuladores. Assim, não é difícil se deparar com casos em que os usuários simplesmente não conseguem utilizar o banco de dados pelo simples fato de que ele está no formato TXT, e que se tem dificuldade para saber a estrutura utilizada na organização dos dados que estão contidos ali. Com o objetivo de facilitar a vida do usuário nesse aspecto, todos os bancos de dados que o SIS disponibiliza em sua página estão no formato SAV, que é mais adequado para leitura nos softwares estatísticos mais populares. Mas não podemos perder de vista os muitos usuários do SIS que têm necessidades específicas e que podem se deparar com bancos de dados no formato TXT, muito menos amigáveis. Assim, mostraremos a seguir como fornecer as informações adequadas para que o SPSS consiga trabalhar com esse tipo de arquivo, através de seu recurso chamado Editor de Importação de Texto. Para demonstrar os procedimentos, iremos utilizar os bancos do website de divulgação de dados eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro. O órgão possui uma página voltada a isso chamada Repositório de Dados Eleitorais. Ali encontram-se bases de dados relacionadas às eleições brasileiras, ao eleitorado, candidatos, resultados e prestação de contas. O endereço está na descrição deste vídeo caso você deseje baixar e utilizar esses dados. Como exemplo, baixaremos o banco que contém os dados sobre os candidatos das eleições 2016 e o abriremos no SPSS. No website do TSE, clicamos em Candidatos na coluna esquerda. Em seguida, clicamos no link em verde, Candidatos, formato zip, e baixamos o arquivo. É necessário extrair o arquivo compactado antes de obter acesso às bases de dados. Podemos observar a presença de um arquivo em PDF chamado Leia-me, junto com as bases de dados. Trata-se do Dicionário dos Dados, também conhecido como Livro de Códigos, o documento que contém as informações necessárias para a leitura e utilização do banco, neste caso, tanto em relação a parâmetros de codificação quanto a informações das variáveis presentes. Usaremos o documento para referência sempre que precisarmos inserir os parâmetros de codificação no SPSS. Deixamos o PDF aberto e em seguida abrimos o SPSS. Na primeira janela, o software nos dará a opção de abrir algum arquivo utilizado anteriormente, ou nos pedirá para selecionar algum novo arquivo. Selecionamos Abrir outro arquivo e clicamos em OK. Iremos até a pasta descompactada com os arquivos que acabamos de baixar. Para que eles sejam exibidos, é necessário alterar o campo Arquivos do tipo para todos os arquivos. Assim, para o nosso exemplo, escolheremos trabalhar com o banco de dados do estado do Amapá.
Selecionamos este banco, clicamos em Abrir e em OK. A seguir, o SPSS abrirá o assistente para importação de texto, ferramenta que o ajudará a ler as informações do banco da maneira adequada. Para isso, o assistente fará uma série de perguntas. A primeira é sobre a existência de um formato pré-definido. Deixamos a opção que já está selecionada, Não. Clicamos em Próximo. Na pergunta Como suas variáveis estão organizadas, deve-se deixar a opção Delimitado marcada, já que o documento em PDF nos informa que os dados estão delimitados por um caractere específico, o ponto e vírgula. Devemos notar que os bancos de dados podem empregar outros métodos para separar as variáveis, como ponto, espaço ou mesmo ter um número fixo de caracteres em sequência. Neste último caso, selecionaremos a opção Largura fixa. Na pergunta seguinte, se os nomes das variáveis estão presentes, deixamos marcada a opção Não. Clicamos novamente em Próximo. Deixamos todas as opções da tela seguinte como estão e clicamos mais uma vez em Próximo. Na opção Quais delimitadores aparecem entre as variáveis, deixamos selecionado apenas o ponto e vírgula. O qualificador do texto, ou seja, o que define os campos de texto, será aspas duplas. Clicamos em Próximo mais uma vez. Aqui, o SPSS sugere nomes para as variáveis, V1 para a primeira, V2 para a segunda e assim por diante. Aceitaremos essa sugestão. Nos campos Formato de dados, deixamos as opções padrão que já estão selecionadas. Podemos avançar. Esta é a última tela do assistente. Ele nos informa que definimos com sucesso o formato do arquivo de texto. Agora, o SPSS já tem todas as informações de que precisa para lê-lo e separar seus dados corretamente. O assistente ainda oferece a opção para salvarmos os parâmetros de configuração, criando um arquivo de configuração pré-definida. Caso seja necessário abrir algum arquivo semelhante, por exemplo, pertencente à mesma série de bancos, como os bancos dos outros estados que também baixamos, essa opção é de utilidade, para que não seja necessário realizar todas as configurações novamente. Bastaria selecionar o arquivo gerado aqui logo na primeira tela do assistente. Iremos salvar o arquivo como sugerido pelo programa. Clicamos em Salvar como e damos um nome qualquer. A seguir, basta clicar em Salvar. O programa ainda oferece a opção de gerar a sintaxe, que seriam as instruções em código para abrir o banco com esses mesmos parâmetros que definimos. Não há necessidade de utilizar esse recurso no momento. Podemos manter a opção Armazenar arquivos em cache localmente marcada. Finalmente, clicamos em Concluir. Se os parâmetros estiverem todos corretos, o SPSS irá abrir as variáveis e os dados desejados. A partir de agora, você poderá manipular os dados da maneira que desejar. Recomendamos que salve uma cópia deste banco, clicando em Arquivo, Salvar como e selecionando a pasta de destino. Devemos salvar com o formato do SPSS, o SAV. Dessa forma, poderemos abrir o banco diretamente sempre que quisermos. Na maior parte das vezes, as variáveis não irão conter informações que as identifiquem, a não ser os próprios dados. Às vezes, é possível inferir quais são as variáveis observando os dados contidos, como é o caso aqui em algumas das que observamos neste banco. Observamos aqui que a primeira refere-se a uma data, a segunda a um horário e assim por diante. Para obter maiores detalhamentos, é preciso referir-se à documentação que acompanha o banco ou ao website da instituição que o disponibilizou. Uma última observação. Alguns bancos em TXT, apesar do tamanho pequeno quando baixados, podem conter um grande volume de dados. Recomendamos que, de preferência, se utilize computadores com uma boa quantidade de memória RAM, 8 GB ou superior, e um processador recente, de múltiplos núcleos, para abrir os bancos de volume elevado, que supõe-se que guardam um grande número de casos, como bancos de pesquisas que abrangem toda ou boa parte da população de uma cidade, estado ou país. Isto irá garantir que o SPSS funcione da maneira correta e não sobrecarregue o computador
devido ao alto volume de dados sendo processados. Em caso de lentidão ou travamentos ao tentar abrir um banco, pode ser que seu computador esteja lidando com mais dados do que consegue. Nesse caso, tente utilizar outro dispositivo ou delimitar o número de casos a serem abertos no SPSS, algo possível através do assistente. Mais uma vez, agradecemos a companhia e esperamos que este vídeo lhe seja útil. Siga o CIS no Twitter, assine o canal e curta a página no Facebook para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Muito obrigado e até a próxima!